Até chegar em casa, a minha mãe nem meu pai sabia qual dos dois tinha falecido. Se era eu ou se era Emival. E eu estava crente que meu irmão estava no hospital em Goiânia, na frente. Tinha ido de avião e tal. Eu fiquei sabendo que meu irmão tinha falecido. Eu cheguei em casa, que eu encontrei meu pai chorando, minha mãe. E aí eu falei, ele falou do Emival, eu falei que o Emival estava no hospital. Ele abriu o porta-mala do carro. E estava no porta-mala, estava o caixão do meu irmão. Ele viajou o tempo todo comigo no carro. Só que eu no banco meio sedado, não vi. Aí ele abriu o porta-mala e me mostrou. Era uma veraneio, eu lembro disso como hoje. Uma veraneio do INCRA. Que naquela época, o menino que trabalhava com a gente, ele era filho de um dos diretores do INCRA da cidade de Araguaína. Em Goiás, hoje Tocantins, na época, né? Então, o carro foi emprestado pelo INCRA. E o rádio que chegou foi via INCRA para minha mãe. Tanto que minha mãe não morava mais no lugar que quando a gente mudou, quando eu viajei, minha mãe morava no lugar. Quando eu cheguei, ela já morava em outro lugar, porque a gente morava de aluguel. Então eu via se morava 2 meses no lugar, 3 no outro, né? Meio que uma vida de cigano. Eu cheguei, eu lembro até hoje deles me perguntando o endereço da minha casa. E eu tentando lembrar assim do endereço da casa, mas o endereço que eu dei não era mais o que a minha família morava. E com a chegada do Luciano, preencheu essa lacuna que... Não, a lacuna não, né? Assim, eu acho que a nossa história estava escrita já por Deus, sempre digo isso. Tanto é que eu bati cabeça, vírgula, que eu também aprendi muito na vida, mas eu tive uma outra dupla depois disso. Depois fiz um trio, que eu tocava sanfona também, não deu certo. Depois cantei com uma outra dupla, não deu certo. Depois cantei sozinho, não deu certo. E eu acho que esse foi mais ou menos o tempo do Luciano crescer, porque existe uma diferença de idade entre a gente de 11 anos de idade. E quando o Emival morreu, o Luciano tinha 1 ano de idade. O Luciano era o bebê da casa. E a maior saudade que nós sentíamos quando a gente viajava, eu e o Emival, era do pequenininho. Era, do Luciano, que a gente chamava de Elcinho. Porque ele estava na fase de 1 ano, andando, e estava naquela fase de bebê muito, muito bonitinho, muito engraçado. E a gente ficava lembrando, eu e ele, a gente ficava nos hotéis lembrando do pequenininho da casa. Que era... Quando a gente falava, pô, vamos chegar lá, eu quero abraçar ele, quero beijar, porque na gente que foi criado assim, o irmão mais velho praticamente que foi o pajem do irmão mais novo, né? Então a gente já cria um amor pelos irmãos mais novos como se fosse o pai, né? O pai e a mãe. Então eu acho que foi mais ou menos o tempo que Deus deu para a nossa vida, para que tudo acontecesse, para que o Luciano crescesse, despertasse o interesse pela música, porque ele não nasceu pensando em música, se interessou pela música a partir dos 15 anos de idade. E a partir do momento que nós fizemos a dupla, foi engraçado. Nós pensamos em cantar, gravamos um disco. Pensamos em gravar, estouramos no primeiro disco, e o nosso primeiro disco vendeu 1.100.000 cópias. Então, é o homem lá em cima que tinha colocado... E o sucesso veio de Goiás para as grandes cidades. Exatamente. Estourou lá em Goiânia primeiro. Veio da nossa origem.